O retrato de Dorian Gray, capítulo 5. Mamãe, estou tão feliz. A menina afundou o rosto no colo daquela mulher desbotada, de aspecto cansado, que com as costas voltadas contra a luz insistente, intrusa, sentava-se na única poltrona que aquela sala de estar encardida continha. Estou tão feliz. E quero que a senhora também se sinta feliz. A senhora Vane recuou e pousou as mãos magras de matriz bismuto na cabeça da filha. Ecoou. Feliz? Só fico feliz, Síbio, quando a vejo representar. A única coisa que você deve pensar é em suas representações. O Sr. Isaacs tem sido muito bondoso para conosco e devemos dinheiro a ele. A menina olhou-a, espechou os lábios. Dinheiro, mamãe? Que importa o dinheiro? O amor é superior ao dinheiro. O Sr. Isaacs nos adiantou 50 libras para pagarmos nossas dívidas e para comprarmos uma roupa decente para James. Não quero que você se esqueça disso, Síbio. 50 libras é uma soma muito grande. O Sr. Isaacs teve muita consideração conosco. Ele não é um cavalheiro, mamãe. E eu detesto a maneira com que fala comigo. A menina levantou-se, ficou de pé, foi à janela. Não sei se teríamos arranjado sem ele. Síbio Vane jogou a cabeça para trás. Nós não precisamos mais dele, mamãe. Para nós, agora, é o príncipe formoso quem nos governa a vida. Fez uma pausa. Uma rosa estremeceu-lhe o sangue, sombreou-lhe as maçãs do rosto. A respiração ofegante abriu-lhe as pétalas dos lábios. Eles tremeram. Certo vento sul de paixão lufou sobre ela e fez estremecer-lhe as pregas esmeradas do vestido. Eu o amo. Garota boba, garota boba. O matraquear de papagaio arrojou-se em resposta. O acenar dos dedos retorcidos, recobertos de jóias fantasias, trouxe-o grotesco às palavras. De novo a menina riu. Havia naquela voz a alegria do pássaro engaiolado. Os olhos captaram a melodia e ecoaram-na em radiância. Depois, cerraram-se por instantes, como a esconder-lhes o segredo. Ao abrirem, a neblina de um sonho os havia percorrido. A sabedoria, de lábios descarnados, dirigia-se a ela, ali da poltrona gasta, insinuada à prudência, citação do livro da covardia, cujo autor plagia o nome do consenso. Síbio não escutou. Em sua prisão de paixão estava livre. Seu príncipe, o príncipe formoso, estava com ela. Para reconstruí-lo, invocou a lembrança. Mandara a alma ir buscá-lo e ela o trouxera. Um beijo veio arder-lhe a boca. A respiração veio aquecer-lhe as pálpebras. A sabedoria, depois, alterou o método. Falou de espreita e descoberta. O jovem talvez fosse rico. Se assim fosse, o casamento deveria ser considerado. Contra o pavilhão do ouvido, vieram rebentar as ondas da esperteza universal. As flechas da astúcia chisparam. Síbio viu mover os lábios descarnados e sorriu. De repente, sentiu necessidade de falar. Perturbava-a aquele silêncio palavreado. Mamãe, por que ele me ama tanto assim? Eu sei porque eu o amo. Amo porque ele é tudo o que o amor deve ser. Mas ele, o que vê em mim? Eu não sou digna dele e ainda eu não saberia dizer por quê. Embora me sinta tão inferior a ele, não me sinto humilhada. Sinto-me muito orgulhosa. Mãe, você amava meu pai assim como eu amo o príncipe formoso? A velha empalideceu por baixo do pó de arroz áspero que lhe lambuzava as maçãs do rosto, e os lábios ressequidos retorceram num espasmo de dor. Síbio correu até ela, jogou-lhe os braços em volta do pescoço, beijou-a. Perdão, minha mãe. Sei que falar sobre o meu pai a aflige, mas a senhora se aflige é porque eu o amava muito. Não fique triste assim. Hoje eu estou tão feliz quanto a senhora há 20 anos. Permita que eu seja feliz para sempre. Minha menina, você ainda é muito jovem para pensar em apaixonar-se. Além disso, você quase nada conhece desse jovem, nem lhe conhece o nome. Tudo isso é muito inconveniente e, para falar a verdade, nesta hora em que James parte para a Austrália, em que eu tenho tantas coisas em que pensar, devo dizer que você deveria ter tido um pouco mais de consideração. Mas, como já disse, se ele for rico... Mamãe, deixe que eu seja feliz.
A senhora Vane lançou-lhe o olhar e, num daqueles gestos teatrais artificiais que com frequência constituem para todo ator de teatro um desempenho de segunda categoria, agarrou-a pelos braços. Nesse instante, a porta se abriu e um jovem de cabelo castanho eriçado entrou na sala. Era figura atarracada e as mãos e os pés eram grandes e algo desajeitado em movimento. Com a constituição não tão bonita quanto a da irmã, difícil a qualquer um adivinhar a estreita relação que havia entre os dois. A senhora Vane fitou-o num sorriso agora mais intenso. Mentalmente, elevou o filho à dignidade de uma plateia. O quadro seria interessante, não restava dúvida. Guarde uns beijinhos para mim, Síbio. Mas você não gosta de ser beijado, Jim. Você é um urso velho e horrível. Síbio atravessou a sala, abraçou-o. James Vane olhou a irmã no rosto com ternura. Vamos dar uma volta, Síbio. Creio que jamais vai ver essa horrível Londres de novo. Ao menos, tenho certeza de que não desejo vê-la mais. Meu filho, não fale essas coisas horríveis. A senhora Vane, num suspiro, apanhou um vestido espalhafatoso de cena e começou a remendá-lo. Sentiu-se um pouco desapontada, pois o filho não aderiu ao grupo, o que teria aumentado o pitoresco teatral da situação. Por que não, mamãe? Você me aflige, meu filho. Confio que você retornará da Austrália numa posição de afluência. Não creio que exista sociedade alguma nas colônias, ao menos nada que eu pudesse chamar de sociedade. Portanto, assim que tiver feito fortuna, volte para cá. Estabeleça-se em Londres. Sociedade? Não quero saber de sociedade. Quero mesmo juntar dinheiro para tirar você e Síbio do teatro. Eu odeio o teatro. Ora, Tini, que maldade! Mas você vai mesmo me levar para passear? Que bom! Pensei que você fosse se despedir dos seus amigos. De Tom Hardy, que lhe deu aquele cachimbo horrível. Ou de Ned Langdon, que caçoa quando você fuma um cachimbo. É muito gentil de sua parte ceder-me a última tarde. Aonde iremos? Vamos ao parque? James Vane franziu o senho. Eu estou muito mal vestido. Só pessoas finas vão ao parque. Síbio acariciou-lhe a manga do casaco. Bobagem, Jim. Por um instante, James hesitou. Por fim, está bem, mas não demore muito para se vestir. Síbio saiu porta adentro. Quando subiu as escadas, pôde-se ouvi-la cantar. Lá do alto, os pezinhos estralejavam. James caminhou de um lado a outro da sala 2 ou 3 vezes. Depois, voltou-se para a figura imóvel na poltrona. Mãe, minhas coisas estão arrumadas? Tudo pronto. A mãe não tirou os olhos do trabalho. Já havia alguns meses sentia um mal-estar sempre que se encontrava a sós com o filho. Ríspido, rigoroso. Sua natureza secreta, superficial, perturbava-se quando se entreolhavam. Ela costumava imaginar se ele, por acaso, suspeitava de alguma coisa. O silêncio, pois ele não fez qualquer comentário adicional, tornou-se insuportável. Ela começa a reclamar. É atacando que as mulheres se defendem. E, da mesma maneira, atacam em rendições súbitas e estranhas. Espero, James, que você goste da vida marítima. Não se esqueça de que foi você mesmo quem a escolheu. Você poderia ter entrado para o escritório de um procurador da coroa. Os procuradores são uma classe muito respeitável e, aqui no país, costumam jantar com as melhores famílias. Eu odeio escritórios, odeio funcionários. Mas você tem razão. Fui eu que escolhi minha vida. E tudo que tenho a dizer é... Cuidado com Síbio. Não deixe que façam mal a ela. Minha mãe, é seu dever tomar conta de Síbio. James, que maneira é essa de falar estranha? É claro que eu tomo conta de Síbio. Ouvi dizer que um cavalheiro vai toda noite ao teatro e vai aos fundos falar com ela. Isso está direito? O que a senhora acha? Você fala de coisas que não entende, James. Nessa profissão, estamos acostumadas a receber uma atenção muito gratificante. Eu mesma, de uma só vez, costumava receber muitos buquês nas ocasiões em que minha interpretação era bem compreendida. Quanto a Síbio, não sei, na verdade, se no momento a ligação é séria ou não. Mas não resta dúvida de que o homem em questão é um perfeito cavalheiro. Ele é sempre muito bem educado comigo. Além disso, tem aspecto de gente rica e as flores que manda são adoráveis. Mas a senhora nem sabe o nome dele. A mãe mostrava no rosto a expressão plácida. É verdade. Ele ainda não revelou o verdadeiro nome.
Acho muito romântico da parte dele. Talvez seja um membro da aristocracia. James Vane mordeu o lábio. Mãe, tome conta de Síbio. Tome conta dela. Meu filho, você me causa desgosto. Síbio está sempre sob meus cuidados especiais. Claro, se o cavalheiro for rico, não há motivo por que ela não deva contrair matrimônio com ele. Eu acredito que ele seja mesmo da aristocracia, tem todo o aspecto, devo dizer. Os dois dariam um casal encantador. A beleza dele é notável, todos a notam. O rapaz resmungou algo consigo mesmo e, com os dedos ásperos, tamborilou na vidraça. Acabara de virar-se, ia dizer qualquer coisa, mas a porta abriu. Síbio entrou correndo. Como vocês dois estão sérios? O que houve? Nada. De vez em quando, suponho que temos mesmo que ficar sérios. Até logo, mãe. Janta às 5. Já fiz as malas. Só faltam as camisas. Portanto, não precisa se preocupar. Até logo. A mãe curvou-se em reverência forçada. Estava muito aborrecida com o tom que o filho adotara para com ela. No olhar dele, algo a deixara atemorizada. Um beijo, mamãe. Os lábios flóreos da menina tocaram aquelas maçãs ressecadas e arderam-lhe a frigidez. Minha criança, minha criança. A senhora Vane olhou para o teto em busca de uma galeria imaginária. Venha, Síbio. O irmão estava impaciente. Detestava as afetações da mãe. Os dois saíram para a luz do sol do Fada de Vento, tremulante, e caminharam pela melancólica Euston Road. Em espanto, os transeuntes olhavam aquele jovem carrancudo, pesado, que em roupas grosseiras, mal ajambradas, encontrava-se em companhia de jovem tão graciosa, de aspecto tão requintado. Era como se um jardineiro comum passeasse com uma rosa. De tempos em tempos, ao deparar com o olhar inquisitivo de um ou outro estranho, Jim franzia o senho. Ele possuía aquela aversão a ser encarado que costuma tarde na vida brotar nos gênios e jamais deixar o lugar comum. Síbio, entretanto, não tinha qualquer consciência do efeito que produzia. Em risadas, o amor tremia-lhe nos lábios. Ela pensava no príncipe formoso, e tanto mais pensasse nele, não falava sobre ele. Apenas garrulava a respeito do navio em que Jim navegaria, do ouro que o irmão tinha certeza de encontrar, da herdeira maravilhosa que salvaria dos malvados guerrilheiros de camisa vermelha. Pois ele não seria marinheiro para sempre, nem em um supercargueiro ou o que quer que fosse. A existência de um marinheiro era horrível. Imagine ficar encarcerado num navio horrível e aquelas ondas rufenhas, corcoviadas a tentar entrar, o vento negro a soprar e derrubar os mastros, rasgar as velas em tiras compridas, esganiçantes. Em Melbourne, deixaria a embarcação, diria adeus ao capitão e imediatamente partiria rumo aos campos auríferos. Em menos de uma semana, depararia com uma pepita de ouro puro, imensa, a maior pepita jamais descoberta, e a traria para o litoral numa carroça guarnecida por 6 policiais montados. Os guerrilheiros atacariam 3 vezes e seriam derrotados em terrível chacina. Não iria para os campos auríferos, lugares horríveis afinal, onde homens se intoxicavam, atiravam uns nos outros nos bares e falavam em baixo calão. Seria um criador de carneiros, pacífico, e certa noite, ao voltar para casa a cavalo, veria a linda herdeira levada por um salteador num cavalo negro, iria em seu encalço e a salvaria. É claro, ela se apaixonaria por ele, e ele por ela, e se casariam e viriam para a terra natal, viveriam numa casa imensa em Londres. É verdade, coisas deliciosas o esperavam, mas ele deveria ser bondoso, não perder a calma e não gastar dinheiro à toa. Ela era apenas 1 ano mais velha do que ele, mas conhecia muito mais a vida. E que não se esquecesse também de escrever para ela a cada remessa postal e, todas as noites, de rezar as orações antes de dormir. Ela rezaria por ele também e em poucos anos ele voltaria muito rico e feliz. Embirrado, o rapaz escutou-a e não deu resposta. Afligia-o já a saudade de casa. Mas não era apenas isso que o deixava taciturno e mal-humorado. Inexperiente que era, mesmo assim possuía a sensação forte do perigo da posição de Síbio. Impossível que o jovem dandy que a cortejava desejasse o bem da irmã. Como cavalheiro, ele o odiava. Odiava-o por um instinto racial curioso, de que não fazia conta e que, por esse motivo, era por demais dominante sobre ele. Tinha também consciência da superficialidade e frivolidade da natureza da mãe, e nisso via um perigo infinito para Síbio, para a felicidade de Síbio. Toda criança inicia por amar os pais.
Quando cresce, julga-os e às vezes os perdoa. Sua mãe tinha em mente perguntar-lhe algo que remoera durante muitos meses em silêncio. Uma frase ao acaso que ouvira no teatro, um cochicho de mofa que lhe chegara aos ouvidos certa noite enquanto aguardava à porta do palco, desencadeara uma série de pensamentos horríveis. Lembrou-se do fato como se fora o açoite do cabo de um chicote de caça a lambar-lhe o rosto. As sobrancelhas uniram-se num sulco cuneiforme e, numa contração de dor, mordeu o lábio inferior. Você não ouviu nada do que eu disse, Jim. Eu estou fazendo planos deliciosos para o seu futuro. Diga alguma coisa. O que você quer que eu diga? Que você será um bom menino e não se esquecerá de nós. Síbio sorriu para ele. Jim deu de ombros. É mais provável você me esquecer do que eu esquecer você, Síbio. Síbio empalideceu. O que você quer dizer com isso, Jim? Você está de amigo novo, eu ouvi dizer. Quem é ele? Por que não me falou dele? Ele não quer bem a você. Pare, Jim. Não quero que você diga coisa alguma contra ele. Eu o amo. Por quê? Você nem sabe o nome dele. Quem é ele? Eu tenho o direito de saber. Ele se chama Príncipe Formoso. Não gosta do nome? Ora, seu tolo, melhor não esquecê-lo. Se você o visse, o acharia a pessoa mais maravilhosa do mundo. Um dia você o conhecerá, quando voltar da Austrália. Vai gostar muito dele. Todos gostam dele e eu o amo. Gostaria que você fosse ao teatro hoje. Ele vai estar lá e eu vou representar Julieta. Puxa, vai ser uma interpretação e tanto. Imagine, Jim, estar apaixonada e interpretar Julieta. E ele lá, sentado. Representar para que ele regozije. Tenho medo de assustar a companhia, de assustá-los ou de enfeitiçá-los. Estar apaixonada é superar o próprio ser. E o infeliz do Sr. Isaacs, ai, sujeito horrível, lá estará no bar a bradar gênio para os vadios. Ele me apregoa como um dogma. Hoje vai anunciar-me como uma revelação. Sinto que vai. E é tudo dele, só dele. Príncipe Formoso. Meu maravilhoso amor, meu Deus das graças. Mas junto dele, sou pobre. Pobre? Mas o que importa isso? Quando a pobreza rastejar porta adentro, o amor voando entrará pela janela. Nossos provérbios carecem de ser reescritos. Foram feitos no inverno e agora é verão. Para mim, creio, é primavera, a dança maior das flores nos céus azuis. Ele é um cavalheiro. Um príncipe? O que mais você quer? Ele quer escravizar você. Só de pensar em ser livre me arrepio toda. Quero que você esteja alerta. Vê-lo é adorá-lo. Conhecê-lo é confiar nele. Síbio, você está louca por ele. Síbio riu, tomou-o pelo braço. Meu velho e querido Jim, você fala como se tivesse 100 anos. Um dia você também vai se apaixonar, e então saberá do que se trata. Não fique assim tão embirrado. Você com certeza ficará contente em saber que, embora esteja de partida, eu aqui fico feliz. Mais feliz do que jamais me senti. A vida tem sido dura para nós, muito difícil. Mas agora tudo será diferente. Você parte para um mundo novo e eu encontrei um mundo novo. Eis 2 cadeiras. Vamos nos sentar e ver passar as pessoas vistosas. Os dois tomaram assento em meio a uma multidão de espectadores. Do outro lado da rua, os leitos de tulipas incandesciam, qual círculos latejantes de fogo. Uma poeira branca, trêmula nuvem, parecia de rizomas de lírios florentinos, pendia no ar ofegante. As sombrinhas coloridas, vivas cores, dançavam e mergulhavam qual borboletas monstruosas. Síbio fez o irmão falar de si próprio, de esperanças e perspectivas. Ele falou devagar, com esforço. Passaram palavras um para o outro como se jogassem telefone sem fio. Síbio sentia-se oprimida, não conseguia comunicar sua alegria. Um sorriso inexpressivo que torneava aquela boca embirrada era todo o eco que conseguia. Tempo depois fez silêncio. De repente, captou um relance de cabelos dourados, lábios sorridentes, e numa carruagem aberta, acompanhado de 2 senhoras, passou Dorian Gray. Síbio saltou. Ficou de pé. Olha, é ele! Ele quem? Síbio via afastar-se a Vitória. O Príncipe Formoso! James deu um pulo, agarrou-a rude pelo braço. Mostre-me. Onde ele está? Aponte-o. Tenho que saber quem é. Naquele instante, porém,
A carruagem de 2 parelhas do Duque de Berwick entremeou e, quando abriu espaço, a Vitória já havia desaparecido do parque. Síbil entristeceu. Ele se foi. Gostaria que você o tivesse visto. Eu gostaria mesmo de tê-lo visto, pois, com a mesma certeza de que existe Deus no firmamento, se ele fizer mal a você, eu o mato. Síbil olhou aterrorizada. James repetiu as palavras que cortaram o ar qual adaga. Pasmas, as pessoas em volta começaram a olhar. Próxima, uma senhora deu risadinhas reprimidas. Vamos embora, Jim. Vamos embora. Obstinado, James acompanhou Síbil. Ela atravessou a multidão. Ele se sentia contente com o que falara. Ao chegarem à estátua de Aquiles, Síbil deu meia volta. A piedade que lhe tomava aos olhos transformou-se, nos lábios, em risadas. Para James, meneou a cabeça. Você é um tolo. Definitivamente um tolo, Jim. Um menino temperamental. É isso que você é. Como pode dizer coisas tão horríveis? Você não sabe o que está dizendo. Está sendo indelicado. Está com ciúmes. Ah, como eu gostaria que você se apaixonasse. O amor nos faz bondosos. E o que você disse é perverso. Eu tenho 16 anos e sei o que estou fazendo. A mãe não lhe vale de nada. Não sabe como tomar conta de você. Eu bem que gostaria agora de não ter que ir para a Austrália. Estou com a ideia fixa de pôr um fim nisso tudo. E poria mesmo se meus contratos já não estivessem assinados. Ora, não leve as coisas tão a sério, Jim. Você age como aqueles heróis dos melodramas baratos que mamãe gostava tanto de representar. Não vou discutir com você. Eu o vi e... vê-lo é a felicidade absoluta. Não vamos discutir. Sei que você jamais faria mal a alguém que eu ame, não é mesmo? A resposta veio carrancuda. Enquanto você o amar, não. Creio. Eu vou amá-lo para sempre. E ele? Para sempre também. Que assim seja. Síbil afastou-se encolhendo. Depois riu, pousou a mão no braço de James. Afinal, era apenas um menino. No arco de mármore, acenaram para um tramway que os deixou próximo ao lar esmolambado em Milston Road. Já passava das 5 e antes de entrar em cena, Síbil deveria dormir umas 2 horas. Jim insistiu para que ela dormisse. Disse que seria melhor despedir-se dela sem a mãe por perto. Ela com certeza faria um escândalo, e ele odiava escândalos de qualquer espécie. Despediram-se no quarto de Síbil. Havia no coração do rapaz ciúmes e um ódio ardente, assassino, daquele estranho que, ao que parecia ele, intrometera-se entre os dois. Mas, quando Síbil jogou-lhe os braços à volta do pescoço e, com os dedos, foi vagar-lhe pelos cabelos, James amoleceu e, com muito afeto, beijou-a. Lágrimas marejaram-lhe os olhos ao descer as escadas. Lá embaixo, a mãe o esperava. James entrou. Ela ranzinzou a respeito da impontualidade. Ele não deu resposta. Apenas sentou-se para a magra refeição. À volta da mesa, as moscas zumbiam, arrastavam-se na toalha manchada. Atravessando o ribombar dos tramways, o alarde dos cabriolês de praça, Jim ouvia aquela voz monótona devorar-lhe os últimos minutos que lhe restavam. Um tempo se passou, Jim empurrou o prato e afundou a cabeça nas mãos. Ele tinha, sentia, o direito de saber. E já deveria sabê-lo havia mais tempo, se suas suspeitas fossem verdadeiras. Inerte de medo, a mãe o observava. Mecânicas, as palavras caíam-lhe dos lábios. Um lenço esfarrapado de renda retorcia-lhe por entre os dedos. Quando o relógio deu 6 horas, Jim levantou-se, rumou para a porta. Então virou-se, olhou para a mãe. Entreolharam-se os olhos. Nos dela, percebeu a súplica acuada de piedade. Encolerizou-se. Mãe, tenho uma pergunta para fazer à senhora. Os olhos dela cismaram vagos pela sala. Ela permaneceu silente. Diga a verdade, eu tenho o direito de saber. A senhora era casada com meu pai? A mãe exalou um suspiro profundo, um suspiro de alívio. Um momento terrível, um momento que dia e noite, semanas, meses ela receara, chegara por fim e ela não se aterrorizara. Na verdade, até certo ponto, sentia-se desapontada. A objetividade vulgar da pergunta exigia uma resposta direta. A situação não fora conduzida gradualmente. Veio crua, fê-la lembrar-se de um ensaio mal feito. Pôs-se a cismar sobre a dura simplicidade da vida. Não, O jovem cerrou os punhos. Meu pai, então, era um canalha.
Eu sabia que ele não era livre. Nós nos amávamos muito. Se tivesse vivido, teria nos deixado reservas. Não o acuse, meu filho. Ele era seu pai e um cavalheiro. Era, na verdade, muito bem relacionado. Dos lábios de Jimmy rompeu um juramento. Não é comigo que me preocupo. Não deixe que Síbio... É um cavalheiro, não é mesmo? Que está apaixonado por ela, ou que diz que está. Muito bem relacionado também, creio. Por instantes, a mulher tomou-se de um sentimento revoltante de humilhação. A cabeça pendeu. Com as mãos trêmulas, enxugou os olhos. Síbio teve mãe. Eu não tive. O jovem emocionou-se. Foi até ela, inclinou-se, beijou-a. Desculpe se a afligi perguntando sobre meu pai, mas não me contive. Tenho que ir agora. Adeus. Não se esqueça de que a senhora agora só tem um filho por quem olhar e creia. Se esse homem agir mal com minha irmã, eu descobrirei quem ele é. Irei atrás dele e o matarei como a um cão. Juro. O delírio exagerado da ameaça, o gesto passional que a acompanhou, as palavras loucas, melodramáticas, fizeram para ela a vida parecer mais vívida. Ela já conhecia o clima. Respirou mais livre e, pela primeira vez, depois de tantos meses, sentiu admiração pelo filho. Gostaria de ter continuado a cena naquela mesma escala emocional, mas o filho a interrompera brusco. Teve que descer as malas, procurar os agasalhos. Azafamava-se o lacaio da casa de cômodos entrando e saindo. Houve a pechincha com o cocheiro. O momento perdeu-se em detalhes vulgares. Foi com um sentimento renovado de decepção. Ela, da janela, acenou o lenço esfarrapado de renda. O filho se ia na carroça, consciente de que uma grande oportunidade fora desperdiçada. Foi, para consolar-se, dizer a Síbio que na sua vida, dali por diante, seria uma desolação, agora que tinha um só filho para olhar. Lembrou-se da frase, agradara-lhe. Sobre a ameaça, nada disse. Já fora expressa, vívida, dramática. Sentiu que um belo dia ainda ririam daquilo tudo. Canal Rafa Lee. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.